Olá, bom dia. O programa Maranhão Quilombola vem sendo desenvolvido pelo governo do estado através da Secretaria de Igualdade Racial desde 2015. Mas agora ele toma uma nova vertente, pode-se dizer assim, que é os quilombos urbanos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai dar todas essas informações para a gente é o secretário Gerson Pinheiro, que é da Secretaria de Igualdade Racial. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos assistem. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse projeto, vamos dizer, essa nova vertente, quilombos urbanos, ele está dentro do projeto que eu falei, do Maranhão Quilombola, ou ele sai um pouquinho e começa a trabalhar sozinho? Ele é uma estratégia do programa Maranhão Quilombola. Então, depois de 3 anos, a gente trabalhando intensivamente nas comunidades rurais quilombolas, que são o objeto central do programa, à medida que a gente vai aprendendo nesse trabalho, vamos descobrindo que grande parte dessas comunidades quilombolas tiveram que migrar para as grandes cidades do estado, principalmente para a Ilha do Maranhão, na periferia de São Luís, de Ribamar, do Passo do Lumiar. E nós buscamos identificar essa população, e essa população também já vinha se organizando, então agora a secretaria e população desses bairros começam a discutir a questão do quilombo urbano. E esse início está se dando pelo bairro da Liberdade. Ah, tá, era isso que eu ia perguntar. Esses quilombos urbanos, quando o senhor fala quilombos urbanos, a gente imagina assim, já comunidades formadas que já estão instaladas na Ilha de São Luís e elas chegam a ser expressivas, chegam a ser numerosas? Chegam a ser expressivas. É importante a gente diferenciar primeiro os quilombos urbanos, né, historicamente reconhecidos, que eram quilombos onde moravam pretos de ganho, né, pretos que serviam aos senhores com trabalhos tipo pedreiro para aluguel, ama de leite de aluguel. Então tudo isso tinha no tempo da escravidão, né? Então você tinha um escravo e esse escravo era uma pessoa que servia de lavadeira de roupa dos outros e você recebia. Tinha uma função específica que podia prestar para outra pessoa. Para outra, e o dono do escravo, no caso, alugava. Então em São Luís nós não preservamos isso. Os quilombos em São Luís urbanos, eles se dão pós-abolição, com a pressão rural, com a pressão no campo, do latifúndio. Então essas pessoas terminam mudando para São Luís e constituindo nessas regiões formadas por quilombolas que saem dos quilombos rurais. Então nós temos... Deixa eu só entender. Primeiro a gente tem a formação do quilombo rural. Aquele que veio lá mesmo da escravidão, que foram se organizando e formaram núcleos de quilombos rurais. É daí que partem essas pessoas para formar os quilombos urbanos? No caso de São Luís, sim. É aí que diferencia de outros estados do Brasil. No caso de São Luís, especificamente, a pressão no meio rural fez com que essas famílias migrassem para São Luís. Com uma característica que elas migraram quase todas de quilombos. Nós temos em bairros de São Luís verdadeiras colônias de municípios, por exemplo, da Baixada Maranhense. É mesmo? Você tem ruas onde todo mundo tem origem em Alcântara, quase todo mundo tem origem em São João Batista. Então essas pessoas até se organizam, né, a partir da sua origem. O exemplo que nós estamos trabalhando hoje para iniciar, do bairro da Liberdade, mas isso acontece também no antigo Cavaco, o bairro de Fátima. Isso acontece também na Vila Palmeira, isso acontece também no bairro de Santa Cruz, Salina do Sacavém. Então, o próprio Coroado e região do Coradinho, que principalmente na década de 60 e 70, quando São Luís vai aí de aproximadamente 400 mil habitantes para 800, então houve uma grande pressão no campo e essas pessoas mudaram para São Luís. Entendi. A gente poderia dizer que um grande abraço negro foi dado ao Centro Histórico de São Luís, a partir das margens do Rio Anil, margem esquerda do Rio Anil e margem direita do Rio Bacanga. Você pode visualizar isso. O Rio continua tendo essa influência bem grande, né, secretário? Né? No deslocamento dos quilombos, né? Sim. Muito grande. Muito grande. Aqui no São Luís, por exemplo, você já tem identificado quantos quilombos já estão instalados, quantos já se formaram? Ainda não é possível porque é por autodeclaração. Na verdade, não é o Estado que é indutor disso, não é o Estado que toma essa decisão. A própria comunidade se auto-reconhece enquanto comunidade quilombola. É o que aconteceu agora no aniversário dos 100 anos do bairro da Liberdade. Liberdade tem 100 anos, se você pensar no núcleo inicial que foi o Matadouro, e foi adensado já nos anos 1960, uma população maior vindo do interior.
O que vai ser feito dentro desses quilombos urbanos? Vocês vão trabalhar um a um ou todos ao mesmo tempo estarão participando desse projeto? Como é que vai funcionar isso? Nós estamos para acompanhar todos aqueles que tomarem essa decisão de se autodefinirem, de se autodeclararem. Então, o primeiro passo é ajudá-los nesse processo, encaminhar a documentação para a Fundação Cultural Palmares, que é quem tem essa autoridade de determinar onde é quilombo, onde não é quilombo. Então, no caso da Liberdade, isso já está sendo feito esse processo. Então, depois a Fundação Cultural Palmares vai dizer, olha, aqui é uma remanescência de quilombo, de alguma forma, dentro das formas de reconhecimento. Entendi. Por exemplo, a Liberdade vai ser o primeiro ponto, o pontapé inicial é lá? É o pontapé inicial. Embora a gente já venha conversando também com comunidades do bairro de Fátima, do Coroadinho, já estamos conversando com outros bairros, mas a Liberdade foi o que tomou a liberdade de fazer o primeiro. A Liberdade tomou a liberdade de ser o primeiro, então ganhou também o direito de ser por lá que se começa toda essa tarefa, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre isso. Só um minutinho. Voltamos aqui para mais um bloco de conversa sobre os quilombos urbanos do Maranhão, melhor de São Luís, né? A gente está falando basicamente de São Luís. Aí eu fico pensando assim, por exemplo, o senhor disse que a Liberdade tomou a liberdade de ser o primeiro, né? Mas para a gente formar, não, para se formar um quilombo, as pessoas precisam se autodeclarar negros ou descendentes de quilombos, essa coisa toda. Mas não podem ter declarações falsas também? Tipo, se achar e não ser? Olha, eu acho isso muito difícil no Maranhão, né? Fácil no Maranhão é alguém ser negro e dizer que não é. Que não é. Porque nós quase todos somos. E a gente precisa de uma ampla maioria. Não precisa que a totalidade dos que moram no quilombo sejam negros. No quilombo também tem brancos, tem índios, né? Tem pessoas vindas, inclusive, de outras nações. É possível isso. Sim. Na Baixada Maranhense, mesmo durante a escravidão, você tinha quilombos com presença de outras etnias. O que tem que ter majoritariamente a presença negra. E isso a população do Maranhão já é aproximadamente 80% de negros e negras. Então vai ser difícil não encontrar lá esses negros mesmo, né? Mas isso é um processo. Vamos dizer assim, o movimento social de um bairro desse, as pessoas mais engajadas é que tomam essa iniciativa, consultando a população. Então você vai aos poucos, né, conscientizando, avançando. E alguns podem dizer assim, não, eu não quero ser negro. Isso não vai impedi-lo de morar na liberdade, né? De morar na liberdade. Isso é autodeclaração. A autodeclaração é livre, cada um diz o que quer. Ninguém vai obrigar ninguém a dizer que é negro, ou que é branco, ou que é azul. Né? Mas tem casos por exemplo, em Viana, encontrei uma família de 11 filhos, a mulher de 11 filhos, ela não se declarava índio, o marido não se declarava índio, os 10 filhos não eram índios, mas um se declarou índio. Nesse caso, ele passa a ser considerado índio mesmo? Passa a ser, ele tem que se autodeclarar e ter características, né? Ter história na família, no caso da população negra, assim, indígena também. Eu imagino. Porque nós podemos imaginar que a maior parte de nós maranhenses tem origem em 3 raças no mínimo. No mínimo. O que você... Eu sou majoritariamente negro, eu sou negro, né? Mesmo a pessoa que é majoritariamente branca, no Brasil, ela pode ter traços, ela pode ter origem... Pode ter um índiozinho, por exemplo, de olhos claros, né? Pode sim, pode ter um índio de olhos claros. E grande parte da população negra do Maranhão, principalmente a que está no litoral das Areias, no leste do estado, região de Barreirinha, Amorim, Lençóis e tal, é negro mistura com índio. Já é descendente de negro e índio. Mas você sente essa diferença entre os quilombos da Baixada, que são majoritariamente negros, e os quilombos da região dos Lençóis, onde tem muitos quilombos também. Certo. A origem de Barreirinhas, por exemplo, é quilombola, né? Mas eles são diferentes entre si? Você tem uma mistura já, um toque maior do indígena quando você vai para o leste. Entendi. Mas voltando aqui para a Liberdade. Sim. Qual é o trabalho, o que vai ser desenvolvido dentro desse quilombo? Ele é um quilombo urbano, ótimo, mas o que significa isso e o que isso traz de benefício para a população? Olha, traz de benefício é que as várias políticas do Estado e políticas tanto do Maranhão como do Estado Nacional, elas podem, a partir dessa autodeclaração, elas serem aportadas
né, nesses locais, nesses bairros, nessas comunidades quilombolas. Então você passa a ter políticas tipo questão da saúde. Nós acabamos de aprovar agora no estado a política de saúde integral da população negra. Então se você tem um bairro que é majoritariamente negro, que se autodeclara como negro, então o estado tem como levar com mais até mais fácil, propriedade, não fica isso. com mais propriedade essa política, né, voltada para esses bairros. Então são várias as políticas de estado, a educação, por exemplo, o estudo da nossa origem, da nossa história originada e nossa cultura originada na África e dos afrodescendentes, nossos ancestrais, ela é levada também de forma, para ser universal, mas você tem que começar onde tem uma maior concentração de população negra. Entendi. Então tudo isso são passos, e fora também que você aproveita muito que está se perdendo da cultura desse povo. Pois é, Muitas isso que eu vezes queria tem saber. coisa assim escondida e que aí aflora. Né? Porque quando você está entre os seus, vamos dizer assim, você se sentindo em casa, fica mais fácil aflorar essas coisas, essas tradições, e fica mais fácil também perpetuar essas tradições, esses costumes que podem ir se diluindo ao longo do tempo quando você está dentro de um outro conjunto, vamos dizer assim. Vocês trabalham com essa possibilidade? Sim, porque o Estado brasileiro ele tem uma dívida com essa população. Porque, historicamente, o racismo se institucionalizou, desde o princípio, né? Se institucionalizou e se manteve institucional, historicamente, isso que eu quero dizer. Então, é preciso que a gente quebre isso, é preciso que a gente vá mudando desde a legislação, né? Que isso tudo vem sendo feito por uma necessidade, por uma pressão. Nós acabamos de dizer que foi o bairro que tomou a iniciativa. Essa iniciativa do bairro, ele vai obrigar o Estado a se adequar. A se adequar. Então, isso vai fazer com que uma força de cultura, uma força, assim, nos bairros negros de São Luís se produz indumentárias do Meu Boi, indumentárias do Carnaval. Nesses bairros se produz uma culinária especial. Mas isso, às vezes, é escondido por vergonha, por conta da pressão. Quer dizer, o preconceito Quer dizer, pode deixar com que... preto, a partir do momento que você se assume enquanto negro, enquanto quilombo urbano, ela pode agora ser exposta nas praças como comida de preto. Nós vamos fazer uma feira com a comida produzida pelo Quilombo Urbano da Liberdade. Não é show? Show. Não é show? Não diferencia, show, né? Claro. Não diferencia de você dizer assim, não, lá na festa que fizeram apareceu uma senhora com uma banquinha lá escondida. Não, agora ele passa a ter um espaço. Então é também a busca de um espaço para a cultura, a busca de um espaço de inclusão econômica, inclusive. Isso, através do resgate dessa identidade, você pode movimentar bastante essa roda da economia, gerando emprego, gerando renda, principalmente. E quando você fala de aproximadamente 80% da população do Estado, se você põe essa população efetiva ela economicamente, todo o Estado ganha com isso. Com certeza. E tomara que venha muito mais quilombos urbanos, né? De novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho, mas eu volto logo. Tchau. Estamos de volta aqui já para o nosso último bloco de conversa sobre esses quilombos urbanos que estão sendo identificados e devidamente, vamos dizer assim, agora dentro das políticas públicas do governo. Tem um próximo que você pode dizer, daqui a algum tempo a gente tem mais um? Aí tem algumas comunidades fazendo esse debate internamente, mas nós não sabemos qual vai ser o próximo a dizer assim, não, nós concluímos o processo de conversa com a comunidade e queremos nos autodeclarar. Mas a gente poderia falar de bairros que estão bem avançados nesse processo, né, como o bairro de Fátima, como o Coroadinho, né, alguns bairros também da região do Anjo da Guarda, como São Joaquim, que é uma comunidade muito antiga. Né? São Joaquim? Ali perto de Vila Maranhão, tem a primeira igreja de São Luís foi feita por ali, então tem uma comunidade negra também. A comunidade de Cajueiro também, nós iniciamos esse debate, então nós não sabemos onde primeiro vai... Isso depende muito da disposição dos moradores, do pessoal que está lá, de fazer. Eles que se autodefinem. Ou não. Né? Ou não, é verdade. Podem. Vocês podem estar pensando que por exemplo, bairro de Fátima e bairro de Fátima não somos negros, coisa nenhuma. Nós não queremos esse caminho, né? Então é o bairro que se autodefine. Nós do Estado, nós
Estamos prontos para ajudar, para acompanhar e para, à medida que se autodefinir, levar as políticas, né, que sejam possíveis de serem levadas, discutidas, debatidas. Nós acabamos, por exemplo, de lançar um edital de inclusão produtiva para as associações que trabalham com a inclusão da população negra em São Luís. Um sucesso de edital, já está aguardando agora, porque já foram classificadas, né, as associações, mas elas só podem começar a utilizar esse recurso pós-eleição por conta da legislação. Mas está tudo prontinho. Mas então, a identificação fica já feita, tá aguardando só o início do projeto. Foi R$1 milhão o edital, né? Então esse edital vai entrar em ação efetivamente pós período eleitoral. Pode continuar. Da mesma forma, nós tivemos um edital rural. É importante retornar um pouco, né? Que é voltado para a produção quilombola rural. Pois é isso que eu queria saber. Enquanto se fala de quilombos urbanos, isso significa que, de alguma forma, os quilombos rurais já estão todos identificados e que o trabalho ali já foi feito, ou eles continuam correndo paralelos? Continuam correndo paralelas. Nós temos no Maranhão hoje, é importante dizer, em 2015 nós tínhamos 514 comunidades reconhecidas, com certificado da Fundação Cultural Palmares. Hoje nós temos 714. Então, de 2015 para cá, né? É uma ampliação muito grande. É um processo que é feito pela Palmares, é concluído pela Palmares, mas ele começa com o movimento social. Entidades do movimento social que trabalham com a população negra identificam as comunidades, trazem até a secretaria ou levam direto a Palmares, e nós ajudamos, né, nessa busca ativa, nessa conversa com eles. E esse processo ele vem se acelerando por conta também da participação do Estado. E essas comunidades, elas estão, eu poderia dizer, a maior parte delas no centro-norte do Estado, do centro para o norte do Estado, principalmente na área litorânea. Você acredita que ainda tem muitas áreas que podem ser consideradas quilombolas, algumas que ainda não se autodeclararam, ainda não estão dentro desse processo? Temos, só com o processo em andamento, nós temos aproximadamente 100 comunidades. Além dessas 714, nós temos 100 que o processo já está na Fundação Cultural Palmares, aguardando uma vistoria, né, dos antropólogos da Palmares, que vem, faz aquela vistoria, porque não basta dizer também, né? Então eles vêm, tem que ter as características, tem que ter os traços, tem que cumprir alguns pré-requisitos, né? A história, né? Assim, aqui é quilombo há tantos anos, né? Há 100 anos, há 200 anos, ou então aqui não era quilombo há 200 anos, mas um quilombo que foi expulso de algum lugar se transferiu para cá há 50, 60 anos. Então são várias, né, as formas, os fatores que diferenciam, inclusive, um quilombo do outro, né? Mas eles têm necessariamente que ter essa história para comprovar essa ancestralidade, vamos dizer assim. Cada comunidade quilombola dessa, ela tem sua documentação, sua certificação a partir da história. Pesquisa de várias universidades, nós temos várias monografias feitas por estudantes das universidades aqui do Maranhão. Nós temos teses de mestrado feitas sobre esses quilombos. Por exemplo, a Liberdade tem uma tese de mestrado sobre o quilombo urbano da Liberdade. Olha que legal, né? Isso. Aqui em São Luís, vocês têm expectativa de quantos quilombos a gente pode ter a partir dessa movimentação? Por exemplo, quando surge o primeiro, acho que abre o caminho, né? A Liberdade já tomou a liberdade de ser o primeiro. A partir de agora, você acredita que com esse primeiro passo dado pelo primeiro bairro, vamos dizer, vocês têm expectativa de quantos mais a gente pode ter aqui em São Luís? Olha, exatamente não. Agora já tem iniciado uns 5 bairros nesse processo, né? Eu acredito que a gente possa estar ampliando até esse número de 5, porque isso também é uma coisa nova. É verdade. Porque os quilombos urbanos em outros estados, como eu disse já inicialmente, eles tinham outras características. Nós estamos tratando aqui em São Luís de uma coisa diferente, é do Maranhão. O quilombo urbano transplantado do quilombo rural para a ilha é coisa do Maranhão. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar. O que levou a isso? Deixa eu perguntar, o que levou a isso, para a gente ter essa característica tão diferente? Pois é, o que levou a isso? Eu poderia dar um exemplo que é paralelo a isso. Todos os centros históricos das grandes cidades brasileiras, a exemplo de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, esses centros históricos, à medida que avançou o processo de desenvolvimento do país capitalista, né, Brasil,
esses centros históricos eles foram sendo destruídos e substituídos por construções novas, modernas. Isso, verdade. Salvador ficou pequeno, o centro histórico, por tamanho que era. Salvador era a capital do país. O próprio Rio de Janeiro, que foi a capital do país, hoje não tem um centro histórico como o do Maranhão, porque o desenvolvimento acabou com isso. Nós que somos maranhenses, ludovicenses principalmente, somos testemunhas de que o nosso centro histórico foi preservado porque não se desenvolveu. Nós passamos 50 anos ou mais com o centro histórico ali parado. Isso, parado, entrando em ruínas, porque o Maranhão parou economicamente. Se o Maranhão segue o mesmo ritmo de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, talvez nós não tivéssemos hoje o centro histórico. Olhando assim, por um lado, a gente faz a economia parou 50 anos, mas trouxe alguma coisa de positivo, né? Sim, mas assim, 50, vamos dizer, talvez não seja nem só 50. Você está entendendo. Mas assim, uma estagnada na economia do Maranhão, eu digo assim, em relação ao Sul. Sim, claro que a economia não parou, mas em relação ao Sul, nós demos uma estagnada e isso preservou o centro histórico. É uma forma fácil de enxergar esse processo, né? Verdade, verdade. De enxergar esse processo. Então, a mesma coisa aconteceu com os quilombos, São Luís. É verdade. Essa economia parou, então para que negros em São Luís? Naquele momento que precisava dessa mão de obra e tal. Eles permaneceram lá no interior. Isso. Então, à medida que São Luís vem acordando, eu estou falando aqui já do final do século passado, e que a pressão no interior, porque essa pressão acontece lá no interior, junto com a chegada aqui de Vale do Rio Doce, de Alumar, de grandes empresas. Isso, de grandes empresas que começaram a mexer com a economia Eu costumo dizer que à medida que ele expulsava de lá, tinha alguém chamando para cá, dizendo assim, não, vai para São Luís que lá tem emprego. Vai para São Luís que lá tem emprego. Então o pessoal, os quilombolas vieram. Então por isso esse é um processo de São Luís. É um processo, eu diria, da ilha do Maranhão, porque não é só São Luís, Ribamar também, Passo do Lumiar também e agora Raposa também. Então, a economia é um fator quase que fundamental para a formação desses quilombos urbanos, né? Na medida em que ele traz do interior do estado pessoas que buscam melhores condições econômicas aqui na capital. Aí acabam se juntando em determinadas regiões e formando esses quilombos urbanos. É a região que não foi uma opção. Isso. Foi o que restou. Foi o que restou. Porque o centro histórico já está ocupado. E os equipamentos do estado possibilitaram, com a construção dos conjuntos tipo Coama, Ipaz, depois Coatrac, possibilitaram que as pessoas de classe média, ou então os trabalhadores das grandes empresas, comprassem casas nesses bairros. Quem vem do quilombo não tinha como comprar casa. Isso. Então, o cidadão, ao invés de morar no Ipaz, ele foi morar na Vila Cristalina. Ao invés de morar na Coama, ele foi morar no Santa Cruz. Onde é a Vila Cristalina, meu Deus? Vila Cristalina fica ao lado do Ipaz, na margem direita do Rio Anil. Tá, do outro lado, entendi. É o nome que eu não sei, o local seu, o nome é que eu não sei. Então, assim, é por isso que é diferenciado. O senhor falou lá no começo que muitos bairros têm muita gente do mesmo município. É isso que acontecia, por exemplo, você vai encontrar sempre gente de Viana no mesmo lugar? O conhecido trazer outro conhecido, eles acabavam ficando juntos um do outro? Sim, funcionou assim, funcionou muito assim. Eu já tenho um irmão que mudou lá para o bairro de Santa Cruz. Isso aconteceu com a minha família, né? Eu morei no bairro de Santa Cruz. Né? Experiência própria. Então eu vou para o bairro de Santa Cruz, porque lá já está meu irmão. Entendi. E lá tem onde eu fazer uma casa. É uma ocupação nova, o terreninho está barato, ou então meu irmão já arranjou do lado dele. Então isso aconteceu muito. Vai o primeiro e tem esse fator de indução. Então, daí a gente encontrar muitas pessoas do mesmo município no mesmo bairro. No mesmo bairro. Então, os quilombos urbanos estão surgindo. Quando aparecer mais outro, que outro saiu declarar, você vem aqui e me conta mais uma vez. Está certo, estamos à disposição. Secretário, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Nós é que agradecemos. Esse café sempre é importante para a gente poder conversar. Vamos continuar tomando café. Para a gente poder explicar como as coisas estão acontecendo. E nesses poucos anos nós conseguimos fazer muita coisa. Graças a Deus. Mas temos a consciência de que falta muito mais. Tem sempre que faltar para dar um empurrão, para a gente saber que precisa trabalhar ainda mais. Mas, por enquanto, a gente toma café, porque só acabou a entrevista, tá? O café vai continuar aqui, a gente vai já tomar. E que eu quero falar ali com o pessoal para dizer que sabe que todas essas entrevistas ficam à sua disposição no nosso site. Nosso site, você já sabe, ele está aqui, é o al.ma.leg.br/TV. Você pode acessar a hora que você quiser, ou para ver, ou para rever uma que você viu e gostou. Mas todos os dias eu vou estar aqui com uma nova, esperando você, tá?